Fala pessoal do Sanaflix, eu sou Edilberto Sá, estudante da Baiana de Medicina do 10º semestre e durante a faculdade eu sempre percebi muita divergência sobre mudança do estilo de vida. Os professores indicavam de forma diferente, alguns profissionais nos estágios também indicavam de forma diferente, então essas divergências me entusiasmaram a estudar a mudança do estilo de vida de uma forma mais aprofundada, conhecer se existe um protocolo, conhecer se existe alguma base científica, como é que ela é feita de acordo com as diretrizes. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Como indicar uma mudança de estilo de vida corretamente e ser eficiente para o nosso paciente. Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que é estilo de vida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define estilo de vida como relações socioculturais do indivíduo com 5 pilares: alimentação, exercício físico, sono, estresse e uso de drogas. Então, vamos falar da alimentação, primeiro tópico. A alimentação, ela reverbera bastante positivamente quando corrigida, sobretudo na saúde cardiovascular do nosso paciente. Então, ela é extremamente importante devido aos números que a gente tem de mortalidade, de mortalidade, sobretudo de infarto e AVC. A análise da alimentação, ela vai ser individual e o profissional mais capacitado para isso é o nutricionista. Então, a avaliação nutricional, quando disponível, sempre. Mas a gente também pode inferir algumas recomendações e estimular esse paciente a fazer a mudança do estilo de vida no consultório médico. A gente tem que conversar com ele, então, de uma forma honesta e correta. Lembra do individualismo? Sempre. Para identificar o erro específico do nosso paciente, o erro alimentar, lá na anamnese, a gente vai ter que fazer uma análise individual. Mas, de um modo geral, no perfil do brasileiro, o mais comum é excesso de sódio, excesso de carboidrato, excesso de gordura. Eu estou falando em excesso, não estou falando desses nutrientes especificamente e nem de cortá-los. A gente tem aí um outro quadro que é a baixa ou déficit de proteína e fibras, tá certo? Fontes de proteína, carnes magras, frango, peixe, ovos, leite e fibras, sobretudo verduras e vegetais, legumes e vegetais. Verduras, legumes e vegetais. Então a gente vai estimular que ele se alimente dessas fontes e um pouquinho de restrição em relação às outras. Dessa forma, esse indivíduo ele vai se manter mais saciado. Como é que é essa saciedade? A proteína e a fibra, elas vão ser importantes em manter essa saciedade por elas inibirem um neurotransmissor que é o neuropeptídeo Y, que causa fome. Então, elas vão fazer o indivíduo se manter mais saciado e isso vai fazer com que o paciente coma menos. Se ele come menos, ele controla mais peso, Se ele come menos calorias, ele controla o peso, ele controla níveis glicêmicos, ele controla pA, ele controla parâmetros de dislipidemia. Então, para a saúde cardiovascular, é extremamente importante corrigir erros alimentares, sobretudo de forma individualizada. Segundo ponto, exercício físico. Exercício físico, por definição, é aquele planejado. E a OMS também traz uma recomendação, que as diretrizes copiam. É a de 150 minutos de exercício de baixa a moderada intensidade por semana, que também sofre algumas adaptações e muda para 75 minutos de alta intensidade em algumas referências. Mas a gente tem que pegar essa recomendação e não inserir ela nua e cruamente para o nosso paciente. Mais uma vez, a gente vai se valer do individualismo. O individualismo é extremamente importante para a mudança do estilo de vida. A gente tem que conhecer a pessoa, a atenção centrada nela, para poder mudar a vida dela. A gente vai mudar a vida dela. A gente tem que pegar um indivíduo sedentário e tem que fazer com que ele faça 150 minutos por semana. Como é que a gente vai fazer isso? De forma direta? Olha, corra aí 30 minutos por 5 vezes na semana. Ele não vai correr. Se ele for um atleta, ele vai dar risada na sua cara, vai fazer isso facilmente. Mas o indivíduo sedentário, ele vai dizer que vai fazer e ele não vai fazer. Então, como é que a gente lida com isso? A gente fraciona essa recomendação. Vamos pegar esse paciente, vamos ver as limitações dele e vamos pensar. Esse indivíduo pode fazer 50 minutos de exercício por semana de baixa intensidade, caminhar 2 vezes de 25 minutos. Então você negocia com o seu paciente pensando na adesão dele. A adesão dele tem que ser boa. Então para isso você tem que diminuir o esforço percebido. Então você pega a recomendação e fraciona. Daí também a importância da assistência continuada, porque você vai ver se essa negociação que você está fazendo com o seu paciente está sendo seguida ou não. Então, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você avalia o segmento daquilo. Conforme ele vai incrementando o exercício, ele vai se habituando a isso. Então, ele vai conseguir aumentar essa recomendação
e vai chegar rapidamente nos 150 recomendados, 150 minutos recomendados pela OMS. Terceiro pilar, o sono. O sono é extremamente importante para a saúde, tanto física como mental. As medidas comportamentais de higiene do sono são muito reconhecidas aí, que tem evidência de melhorar, né, a qualidade do sono do seu paciente, e isso vai reverberar em melhor humor, melhor disposição. E as medidas de higiene do sono são várias. Não usar álcool, cigarro antes de dormir, cafeína também, né, substâncias estimulantes, não fazer exercício vigoroso antes de dormir, não levar problemas para a cama, deitar somente quando for para dormir, dentre algumas outras medidas, não mexer no celular, e tudo isso vai melhorar muito a qualidade do sono do seu paciente. Quarto ponto, o manejo do estresse. Estresse, existem várias estratégias de enfrentamento do estresse. O profissional mais capacitado aqui é o psicólogo. Ele vai lidar com isso de uma forma mais abrangente e vai reconhecer quais são as estratégias que cabem melhor para seu paciente. Mas a gente, como médico, também pode recomendar. Então a gente pode conhecer algumas estratégias, tá certo? Como leitura, meditação, exercício, inclusive, né? Controla o estresse, melhora o humor do seu paciente. Então a gente pode, né, reconhecer com o paciente, fazer uma decisão em conjunto, tá certo? Qual é aquela estratégia que faz com que ele se mantenha menos estressado, né? As estratégias que ele enfrentaria o estresse de uma forma melhor. Então, com isso, a gente sanaria, de certa forma, o problema do estresse. Mas o melhor, relembrando, é a análise com o psicólogo, avaliação com psicologia. Quinto ponto é o uso de drogas, tá certo? O uso de substâncias psicoativas, álcool, cocaína, maconha. Todas elas envolvem aspectos psicossociais também, e também é interessante a avaliação da psicologia e da psiquiatria, tá certo? Mas, sobretudo, é bom reconhecer algumas estratégias de redução de danos, que vai muito parecido com aquela ideia de negociar com o paciente, de reconhecer as recomendações com base na individualidade do paciente. Então, a gente vai reconhecer algumas estratégias e indicar ao paciente, né, essas estratégias de forma individualizada. Assim, a gente consegue, né, fazer uma diminuição do parâmetro, né, global do consumo ou do abuso daquela substância. Então, galera, basicamente, mudança do estilo de vida é isso. Tratando esses 5 pilares de forma eficiente, de forma individualizada, a gente vai conseguir mudar de verdade a vida do nosso paciente. As diretrizes trazem essa parte da mudança do estilo de vida na parte de terapia não medicamentosa, ou seja, tem poder terapêutico. Mudar o estilo de vida tem poder terapêutico. Então é importante que a gente seja eficiente. E para ser eficiente, eu vou falar mais uma vez a palavra que eu mais falei aqui: individualidade. Anamnese muito bem feita e reconhecer a individualidade, as limitações, as vantagens e desvantagens que seu paciente apresenta para fazer essa mudança, e fracionamento de recomendações. Tá certo, pessoal? Espero vê-los em breve.